levou Yeonje a trair toda a humanidade e condenar o planeta Terra a uma invasão alienígena? Foi uma necessidade de vingança por tudo o que lhe ocorreu? Vamos relembrar o importante contexto em que se passaram os principais eventos da vida da Yeonje, que seriam decisivos para a sua ação contra a humanidade. Yeonje presencia a morte do pai, durante esse período conturbado da Revolução Cultural Chinesa. A morte do pai da Yeonje não foi só a perda de uma pessoa querida, mas a constatação de quão perversa uma sociedade consegue ser. Aqui, os eventos da ficção realmente concordam com o que aconteceu de fato em nosso mundo, na China de Mao Tse-tung. No período da Revolução Cultural, a Guarda Vermelha, que era elogiada e endossada por Mao Tse-tung, perseguia, humilhava, torturava e executava as ditas pessoas más. Qualquer pessoa que por alguma razão fosse considerada contra-revolucionária. Até mesmo um professor que estivesse transmitindo um conhecimento que fosse mal visto por ter origem no Ocidente. Um conhecimento reacionário, como era o caso do pai da Ye. Diversos professores, funcionários de escola, alunos foram vítimas desse movimento nefasto. Foram sobrepujados sob a injusta acusação de que possuíam ideias divergentes do sistema comunista. E não é como se isso fosse uma coisa que aconteceu do nada, um surto momentâneo de um grupo de jovens militantes. A Revolução Cultural Chinesa foi uma resposta, uma tentativa de contornar o fracasso retumbante das políticas centralizadoras de Mao Tse-tung. O seu fracasso no grande salto adiante, que já havia condenado a China a uma grande fome e a impactos muito maiores. Foi uma tentativa de converter toda a sociedade, à força, a aceitar um modo de viver e pensar. Como uma sociedade humana consegue chegar a esse cenário? Isso marcaria Ye pelo resto da vida. Só que com o tempo, essa tristeza de Ye foi dando lugar a uma apatia. E a apatia é o ponto inicial para ela desenvolver mais tarde uma racionalização de toda essa dor, uma ideia em que o despertar moral da humanidade exigia a intervenção de uma força externa à raça humana. Diferente de uma pessoa comum que tem as suas dores de alguma forma cicatrizadas pelo tempo, a Ye pensava como uma cientista, ela se recusava a esquecer. Ela preferia encarar com uma perspectiva racional toda a loucura e o ódio que a haviam ferido. Um outro evento marcante, que até é citado na narrativa como divisor de águas na história da humanidade, é a traição de Bai Mulin a Ye. Quando ele a entrega para o departamento de política da divisão, do comandante Jiang, dizendo que ela quem havia escrito uma carta, que na verdade era de autoria sua, que foi recebida como reacionária pela liderança central de Pequim. A Ye, que já era uma suspeita política, fica numa situação ainda mais complicada perante o partido. O contato de Bai Mulin com Ye é relevante por dois motivos. Primeiro, é ele quem apresenta o livro Primavera Silenciosa para Yeonje, e nós já vamos falar disso. E depois, quando ela tinha confiado novamente em alguém e até tinha se sentido próxima novamente de um ser humano, essa confiança é traída. Ela novamente afasta qualquer resquício que tivesse sobrado para Ye considerar a humanidade como boa. Ela é então vista como uma traidora. Depois de ser presa e interrogada, Ye vê finalmente a sua sorte mudar. Ela recebe um convite inusitado para fazer parte de um trabalho na Costa Vermelha, que era uma espécie de reduto onde pesquisadores faziam um trabalho extremamente secreto. E provavelmente por conta disso ninguém jamais sairia de lá. Mas para Yeonje isso não era um problema. Ela até acredita que foi uma sorte ter sido enviada para esse local. E teve um tipo de vida bem tranquilo enquanto esteve na Costa Vermelha. Só que foi justamente nessa época que Ye solidificou a sua misantropia, o seu desprezo pela humanidade. A reflexão racional de Ye sobre o lado maligno da humanidade já havia começado quando ela leu o livro A Primavera Silenciosa. Só que na Costa Vermelha, Ye conseguiu obter muitos outros clássicos de filosofia, de história, em língua estrangeira, com a desculpa de adquirir materiais para sua pesquisa técnica. Ela ficou chocada com a história sangrenta da humanidade. E as ideias extraordinárias dos filósofos também contribuíram para que Ye entendesse os aspectos mais essenciais e secretos da natureza humana. Ao ponderar sobre a natureza humana, Ye se viu diante de uma perda absoluta de propósito e mergulhou em mais uma crise espiritual.
Ela tinha sido uma idealista que precisava dar tudo de si para perseguir uma grande meta, mas agora percebia que todos os seus gestos tinham sido em vão e que o futuro também não oferecia nada de valor. E se sentia isolada. Ela era atormentada pela sensação de que estava vagando por um deserto espiritual, de que ela não tinha um lar. Quando Ye Wanjie apertou o botão, ela não hesitou nem por um segundo, porque ela já tinha racionalizado e maturado a ideia de que a humanidade era irremediável dentro de si mesma. Ela estava completamente desacreditada que a humanidade tivesse alguma capacidade de se redimir. Ela não sentia pertencer mais à humanidade. Ye tinha mesmo uma ideia de que somente algo externo, algo de fora, poderia consertar a humanidade. A ação da Ye Wanjie não foi exatamente uma vingança contra os seus atrozes. Foi uma aposta racional. Ela teria acreditado que uma espécie mais avançada teria um tal esclarecimento que o seu código de ética e moral seria igualmente mais avançado, e assim capaz de lidar com os problemas mesquinhos da humanidade. E com base nessa aposta, Ye, sem qualquer sombra de dúvidas, toma a ação que mudaria a história da humanidade. Venham, vou ajudá-los a conquistar esse mundo. Nossa civilização já não consegue mais resolver os seus próprios problemas. Precisamos que a sua força intervenha.